Além de Neto, Botafogo tem lista com outros nomes para repor iminente saída do goleiro John. John deve ser titular no Botafogo contra o Red Bull Bragantino, segundo jogo da oitava de final da Copa do Brasil. Diz David Ancelotti, ele quer jogar e ele vai jogar. Não sei aí até que ponto isso é bom, tô mudando de ideia. Isso e muito mais, tem aqui ESPN, tem o Sport TV News, né? Tem muito conteúdo para vocês aqui assistirem com a gente, tá? Tem muita coisa. Vamos partir para o conteúdo logo, porque quem tá vendo meus conteúdos sabe que eu tô com dor nas costas muito forte. E além da paciência zero com o que eu vi ontem no Botafogo contra o Cruzeiro, cara. Tiro tesão de qualquer um de fazer vídeo, mas vamos lá, vamos pra dentro, tá? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo. Ai, daqui a pouco a gente volta. Ah, e aquela dica, né? Quem por acaso não quer assistir a mídia falando do Botafogo, aqui os vídeos são sempre divididos em duas partes. Começo reagindo aqui aos programas de Sport TV, programas da ESPN, da Band, da Globo, SBT, etc. Sobre o Botafogo, o que a mídia falou do Botafogo. E assim que termina o react, né? Eu parto para ler as notícias. Quem quiser ver só o react, vê só o react. Quem quiser ouvir sobre as notícias que estão rolando no Botafogo, né, olhando aqui no Fogonet, etc., parte direto, olha ali, arrasta ali o cursor do YouTube, a bolinha vermelha do YouTube, e vai até a parte que começa a notícia. Não precisa assistir todo, assiste o que você quiser, tá bom? Bora pro vídeo, depois a gente volta. Inclusive para Palmeiras, para Botafogo e para Cruzeiro, que venceu o próprio Botafogo no Newton Santos e está coladinho ali na liderança. Um carinho no piso que lhe fez tão bem. Era dia especial para John, possível despedida em casa do goleiro campeão da América. Um bandeirão gigante para um pequeno camisa 10. Era dia especial para Savarino, lembrado pelas conquistas no clube. Essa homenagem fica para a minha história, para a minha carreira. Mas o futebol logo ensina. Uma atuação ruim não poupa despedidas nem homenagens. Já a vida ensina que tudo tem causa e consequência. Um domingão de sol pode ser ótimo pro lazer e péssimo para se defender de um ataque. E o sol atrapalhando o John, hein? A sombra já tinha ido embora quando o goleiro que está a caminho do futebol inglês é o Paredão. Repôs apressadamente a bola. Consequência, ela ficou com o Cruzeiro, que teve a paciência que faltou ao Botafogo. De pé em pé, pro gol de Christian, 1-0. Christian! No erro de saída do John, e o Christian aparece na segunda trave para fazer 1 para o Cruzeiro. O empate poderia vir no pênalti em Arthur, que o juiz marcou em campo, mas após ver o vídeo, desmarcou. Anula o pênalti! Quer mais uma da causa e efeito? 8 minutos de jogo, Barbosa tomou cartão amarelo. 35 minutos depois, quando a bola chegou em Caio Jorge, era Barbosa na marcação. Uma nova falta e ele seria expulso. Foi driblado e não conseguiu acompanhar o artilheiro do Brasileirão, que também é bom em assistência. De Caio Jorge para Matheus Pereira, golaço do Cruzeiro. Matheus Pereira! Numa jogadaça do artilheiro! 2 para o Cruzeiro, 0 para o Botafogo. Na hora é difícil você ficar imaginando se tem amarelo, se não tem. Eu sabia que ele iria vir para tentar roubar a bola, então dei um toquinho com a esquerda e disparei. 2-0 no primeiro tempo. A gente tomou um gol bobo ali, né? E aí depois tomamos outro gol de transição, né? Que a gente sabia que era o forte do Cruzeiro. O Botafogo fez no segundo tempo o que o placar obrigava. Voltou no ataque. Uma bicicleta fraca de Arthur, uma cabeçada forte de Barbosa, uma bola colocada de Savarino, beijou a trave. David Ancelotti fez todas as mudanças à disposição. Inclusive pôs em campo a contratação mais cara da história do clube. Danilo custou 142 milhões de reais ao Botafogo. Só que nem os ataques e nem as substituições em série deram jeito dessa vez. Fim de uma invencibilidade que já durava mais de um ano pelo Brasileirão. 16 jogos.
A última derrota em casa havia sido em julho do ano passado, justamente para o Cruzeiro. O time de Minas, pelo visto, adora o tapetinho do Nilton Santos. Tivemos um pouco mais de chances, né? Devido ao time deles estar um pouco mais exposto. Então acho que a gente soubemos aproveitar bem as oportunidades e conseguimos essa vitória importante. Os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis e eu se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, pá, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu era assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo. Eu acho que ele e todo torcedor cruzeirense, né? A última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro jogando em casa, porque ontem a gente ouviu muito a estatística dos 9 anos, né? A última vitória foi há 9 anos, mas jogando em casa foi há 14. 1-0 no Brasileirão em 2011, Rê. Vamos lembrar que teve uns 3 anos de Cruzeiro na Série B e teve Série um B ano que também. Os dois estavam lá, né? É verdade, tem razão. Teve um dos anos que os dois estavam lá. Mas eu acho que o Cruzeiro, tanto no ano passado quanto nesse, né? Ele joga no Nilton Santos como se estivesse em casa. Exato. É impressionante a vontade que vem o Cruzeiro. E acho que no jogo de ontem pesava também, Mari, os pontos deixados contra o Ceará em casa. O Cruzeiro jogou na semana passada contra o Ceará em casa e teve um primeiro tempo muito bom, como é de praxe. Esse Cruzeiro do Léo Jardim, ele entra no jogo numa rotação acima dos adversários, ele vai pra cima, ele marca a saída de bola, ele não dá respiro pro adversário. E no jogo contra o Ceará, ele criou, mas fez um gol só. E aí depois ele toma a virada 2-1. Então ele tinha que buscar, esse Cruzeiro, para brigar pelo título, tinha que buscar pontos fora de casa para compensar esses perdidos em casa. E acho que foi isso que a gente viu o Cruzeiro fazendo na partida de ontem no Nilton Santos. O primeiro tempo do Cruzeiro foi assim, absoluto, domínio absoluto. Desde o início, né? Desde o início. Teve esse momento aí do pênalti que também, na minha opinião, não foi. Bem anulado, Botafogo, né? Mas fora isso, só deu o Cruzeiro na partida, né? Muita criação de chance, roubada de bola no campo de ataque. Por isso que, pra mim, essa arrancada do Caio Jorge, gente, 80 metros. Jogadaço. Jogadaça. Não é. Tudo bem que o Barbosa tinha cartão amarelo, mas eu vou te falar, talvez se ele não tivesse, se ele tentasse parar do jeito que o Caio Jorge saiu, é capaz que ele não conseguisse ser parado. Porque realmente ele estava determinado, fez uma super jogada para dar o gol para o Matheus Pereira. E eu acho que a saída de bola do John contra um time... Gente, essa saída de bola, para mim, foi displicente e seria displicente contra qualquer equipe. Mas contra o Cruzeiro, que tem como principal característica a marcação na saída de bola do adversário. O Cruzeiro tinha acabado de atacar, o John acha que vai sair assim... Cara, gente, desculpa, achei que tá se despedindo, né? Enfim, é o que tudo indica, que vai se despedir do Botafogo e o Botafogo vai sentir muita falta. Ainda joga contra o Bragantino, tá? Mas eu achei que não cabia ali, não cabia. Você não achou que essa semana foi marcada por isso? Se a gente fizer um recorte aí da semana, a gente teve a do Ronaldo do Bahia. Teve, jogando verdade. Contra o Retrô, que até terminou na saída do atacante, que é filho do presidente, né? Que o pessoal tá brincando. Ainda escolheu o filho do presidente, que leva aquela bolada, sai, obviamente, pelo protocolo de concussão, mas marca um gol, né? É verdade. Aquela bolada numa saída errada do Ronaldo. Teve uma no jogo do Flamengo contra o próprio Atlético Mineiro. Né? Só que aí os zagueiros, né, do Léo Pereira, mas numa saída que também não precisava ter sido aquela ali, foi uma semana marcada por saídas esquisitas. Exato, teve até na final da Copa América Feminina, teve a Tarciane recuando pra Lorena também num jogo. Mas assim, eu achei que, cara, contra um time como o Cruzeiro, e o Cruzeiro tava no ataque, né? Então você tinha jogado, muitos jogadores do Cruzeiro, olha lá. A imagem não tá aberta agora, mas assim, você já tá vendo que tem jogador do Cruzeiro aqui? Já abafando, pressionando. E aí ele faz isso, eu falei, gente, não é possível. Não precisava, não é possível. Então, enfim, acho que foi uma bobeira dele que entregou uma oportunidade para um time que está treinado para isso, Mari. O Cruzeiro, a sua principal característica deste Cruzeiro é pressionar, sufocar a saída de bola. É um time, como o Marlon Freitas analisou, de transição. É um time rápido, vertical. Quando vai roubar a bola no campo de ataque, em 2, 3 toques, ele vai chegar no gol. Então, acho que foi um vacilo bobo e evitável. E aí, quando o Cruzeiro já estava melhor. Aí ele toma esse gol,
cara, acabou pro Botafogo. O Botafogo pouco reagiu na primeira etapa. Na segunda etapa, acho que o Cruzeiro também, como de praxe, a gente vê isso nas partidas do Cruzeiro, ele dá uma diminuída de ritmo. Até administrou um pouco. Administrou, né? E aí o Botafogo tem algumas chances. Acho que o Savarino, que até teve a homenagem ao Savarino, né, no início do jogo, o Savarino fez uma boa partida, criou algumas oportunidades. O Danilo perdeu uma chance também, né, no final, depois que o Danilo entrou. O Barbosa teve o cabeceio. Mas eu acho que no todo o Cruzeiro foi super merecedor da vitória por 2-0 e o Botafogo tem uma derrota em casa que, para quem quer brigar pelo título, também custou, né? Ô Mari, só sobre o resultado, acho que o Cruzeiro precisava, né, dar essa resposta. Eram 3 tropeços seguidos aí no Brasileiro, então o time volta a ter uma boa atuação e volta a somar 3 pontos, que acho que precisava, né, para a retomada de confiança. Sobre essa saída do John, eu confesso até que, né, me surpreendeu o nome do Neto, que eu acho que é um bom goleiro, com bagagem de Europa também, apesar da idade já mais avançada, né, tem 36 anos, mas com esse monte de negociações entre o John Textor e o Marinax, do Nottingham Forest, né, a gente pode colocar aí uma mão cheia já de negociações, Jair, Danilo, Igor Jesus, né, e o Carlos Vinícius, que saiu do Corinthians e está encostadão lá, parece até que vai ser negociado. Eu falei, pronto, né, o John vai ser negociado, o Carlos Vinícius vai vir, o Carlos Miguel, o Carlos Vinícius é o atacante do Grêmio, o Carlos Miguel vai vir e não, né, e se vier o Neto mesmo, para mim foi uma grande surpresa. Acho que é um nome que tem bagagem, mas foge um pouco dessa linha do Botafogo de apostar em caras que vão dar retorno técnico, esportivo, mas também financeiro, né? Eu tenho observado a movimentação do Botafogo, não é uma surpresa, né? Porque no ano passado foi exatamente nessa janela que o Botafogo vira a chave, né? E acaba em 6 meses sendo campeão de tudo que podia. Então eu tenho observado com bastante... acho que a gente sobe um pouco o sarrafo do próprio scout do Botafogo com base no que fez ano passado, né? Tenho observado não com desconfiança, mas pelo contrário. O que é que o Botafogo está esperando dessa contratação aqui? Porque se a gente botar a régua do ano passado, Rê, é muito difícil repetir, até para o próprio Botafogo, aquilo que foi feito. No entanto, a gente vinha vendo uma reação. Com a chegada do David, é que esse resultado de ontem, de fato, pela maneira como o Botafogo se apresentou, inclusive, ficou pesado, né? Ficou caro. Mas desde a chegada do David, a gente vinha vendo uma reação já. E olhando para o que o Botafogo fez ano passado, opa, o treinador novo já tá. A janela é essa, né? A história foi assim ano passado. É claro que até para o próprio Botafogo é difícil repetir. Mas eu tenho tentado fazer esse exercício assim, dessa contratação aí. Algumas não precisam muito de esforço. O Danilo, por exemplo, o que você espera do volante como o Danilo? Que seja o próprio Danilo. Sim. É isso aí que você está esperando. Que seja o Danilo e tá bom demais. Agora, por exemplo, o Neto, o Vini já traz uma lebre que é diferente do modelo de negócio do Botafogo, né? Que a gente olha para o Botafogo, o que espera do futebol e o que espera do negócio que vai fazer logo na sequência com os resultados que obtiver. No caso do Neto, realmente ele foge desse padrão, né? Foge. E eu vou te falar, eu acho que tem uma questão que não é similar ao do ano passado. Porque o ano passado, o que o Botafogo fez no meio da temporada? Ele reforçou o seu elenco, que não estava suficiente para disputar o Campeonato Brasileiro. Para ser título, para disputar os principais títulos. Nessa janela, o Botafogo perdeu o seu... Exatamente. Eu acho que essa é uma diferença considerável, porque o Botafogo está perdendo jogadores muito relevantes. O Igor Jesus, que foi reposto pelo Arthur Cabral em teoria, porque o Arthur Cabral tem outras características de ataque, né? Ele não entrega o que o Igor Jesus entrega outras coisas que também o Igor Jesus não entregava, mas enfim, e ontem, por acaso, não foi um bom jogo do Arthur Cabral. Mas é outra característica. Então, já é uma substituição, assim, você tinha o principal jogador do Botafogo, era o Igor Jesus. Ele sai. Beleza, trouxe o Arthur Cabral. Acho que o Gregory foi muito bem reposto na teoria. Inclusive, eu acho que as características do Danilo fazem o jogador dele até melhor do que era o Gregory. Então, na teoria, melhor ao time ter o Danilo, ainda que o Gregory fosse espetacular. O John é outro pilar desse time. Você perder o John, você precisa ter um cara, pelo menos, que parta do mesmo nível, assim, que você fale assim, bom, esse aqui é um goleiro que não vai me trazer dor de cabeça.
Acho que seria uma contratação mais certeira. Estilo do Danilo, entendeu? O Gregory saiu e fala, pô, Danilo. Cara, quem vai questionar a contratação do Danilo? Falar assim, pô, não é uma boa. É uma ótima, assim, pode não se, né, a gente vai ver depois, mas na teoria é excelente. Eu acho que pro gol, o Botafogo precisaria de uma contratação similar. Eu achei que seria o Carlos Miguel. E o Neto não seria? Na minha visão, não. Não é tão certeiro. Pode vir e pode ser até melhor do que o John, mas assim, na teoria, não acho que seja um goleiro que, se você olha e fala, pô, não tem nem como questionar essa contratação. Você falava de quem, Vini? Desculpa. Do Carlos Miguel, que saiu do Corinthians. Ele saiu muito bem, né, do Corinthians. O Corinthians lamentou muito a saída dele, porque foi justamente substituto do Cássio naquele momento da saída do Cássio. 57 mil. Sensacional, junto à torcida do Vozão com a do Flamengo, é muita gente mesmo. Grande jogo. Mari Pereira, vitória do Cruzeiro com belos gols, Mari Pereira. Vitória do Cruzeiro com belos gols, precisando voltar a vencer, né, nessa sequência, para não levantar nenhum tipo de suspeita, mas de fato não levantou. O trabalho do Leonardo Jardim segue muito bom. Matheus Pereira e Christian diante de um Botafogo que deu muito espaço, que falhou, que conheceu a derrota diante da sua torcida com o David Ancelotti, e o Cruzeiro, por um momento ali, liderança, mas aí o empate do Flamengo voltou no saldo de gols da equipe rubro-negra. Então agora vamos falar de Cruzeiro e Botafogo. Com a vitória do Cruzeiro, jogando fora de casa, vamos acompanhar algumas falas, o que disseram personagens desse jogo. Vamos lá. Eu sinceramente, eu estou satisfeito, me diverti bastante. A malta, os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis. E eu, se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, pá, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu era assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo, por isso é que eu acho que temos que valorizar este grupo. Primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. O jogo, a leitura do jogo acho que é fácil. Na primeira parte não fizemos um bom jogo. O Cruzeiro estava melhor. Depois, a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. Mari Pereira, que grande vitória do Cruzeirão cabuloso. Foi mesmo, é uma grande vitória, é muito legal, né, o que o Leonardo Jardim fala, né, que se tivessem apresentado para ele lá no início, quando ele chega, essa fase do Cruzeiro, a campanha no Campeonato Brasileiro até aqui, ele assinava tranquilamente e tá certo, assim, acho que vai muito além da expectativa. Talvez se a gente termine o ano dessa forma, mesmo o Cruzeiro não sendo campeão, a gente pode colocar o Leonardo Jardim talvez como técnico do campeonato, né? Vamos falar, óbvio, do Mirassol, mas o que ele faz de desempenho com esse Cruzeiro, pensando em tudo que o Cruzeiro teve que replanejar, recalcular a rota ainda nos primeiros meses de 2025, é espetacular. E diante de adversidades, o Cruzeiro iria perder em algum momento, o Cruzeiro iria apresentar baixa física em algum momento, é bem verdade, mas o importante é manter essa regularidade que ele tem trazido mesmo, né, para os jogadores, mexendo peças. O Caio Jorge, mais uma vez, sendo importantíssimo, o Matheus Pereira também. O Botafogo ontem, eu não sei, Abel, se esse momento do John de querer ir para a Premier League, não sabe ainda se o Botafogo vai liberá-lo, não aceita a primeira proposta, se isso pode de fato ter mexido com a equipe, porque para além do que pode ter apresentado ali tecnicamente, achei um desempenho anímico mesmo abaixo, principalmente do lado defensivo ali direito, onde passou muitas jogadas do Cruzeiro também, um espaço deixado por aquele setor. Achei que o Botafogo, essa parte anímica, entrou em campo ontem e o Cruzeiro foi melhor em todos os aspectos. O trabalho do Jardim é importante porque era um trabalho difícil que pedia um técnico, que pedia atitudes do técnico, né? Atitudes que ele tomou. Ele transformou o Cruzeiro num time. Particularmente para esse jogo, eu acho que era o adversário ideal para o Cruzeiro pegar nesse momento, pelo jeito que o Cruzeiro joga, né?
O Cruzeiro foi muito efetivo nos contra-ataques contra um adversário que permite isso. E o Cruzeiro vinha de uma semana ruim, né? Não fez resultado em casa contra o CRB na Copa do Brasil. Tinha perdido do Ceará em casa em partidas que ele não conseguiu apresentar soluções. E eu acho que é essa volta no parafuso que tem que dar nesse time. Em jogos de características diferentes, em que precisa propor mais o jogo, o Cruzeiro veio de 2 jogos em que não conseguiu fazer isso. Agora, a gente falava do tamanho da vitória. As vitórias do Cruzeiro nesse tudo são muito significativas, né? Ele ganhou simplesmente de todo mundo com quem ele está brigando diretamente por título. Já ganhou do Flamengo, já ganhou do Palmeiras, agora já ganhou do Botafogo. E é bom afastar o Botafogo. O Botafogo é um candidato a bicampeonato. Então, é um turno muito bacana do Cruzeiro. O Flamengo, pelos critérios de desempate e com o jogo a menos, está na frente. Mas o Cruzeiro faz um turno muito além da expectativa. Se ele assinava essa pontuação, ele assinaria menos do que isso. Por menos, né? Por menos. Ele mesmo falava que a proposta, e há umas 2 ou 3 rodadas atrás, querendo afastar favoritismo, o Jardim falava, né? Que é um time para G4, um time para busca de vaga na Libertadores, está fazendo muito mais do que prometia. Teve aquele tropeço contra o Ceará em casa, né? Teve. Na rodada anterior. Solução antes empata sem gols contra o Corinthians, né? Sim. E acho que não marcar gols nessa equipe chama atenção, né? Porque, independentemente do jogo, pelo menos um golzinho ali o Cruzeiro marca, né? Então, acho que, além de, óbvio, perder, não marcar gols também chama atenção. Mas individualmente, muita gente bem, né, Mari? Sim. Ontem o jogo... A defesa ao ataque. O time decide o jogo com uma assistência do centroavante para o meia. Então é muito legal essa movimentação do Cruzeiro lá na frente. Mas eu acho que em jogos em que precisa propor mais o jogo, às vezes dá umas rateadas. Eugênio já está concordando aqui, balançou a cabeça. O Eugênio concordando com o professor. Nos 2 gols do jogo de ontem, a situação era justamente inversa a essa. O primeiro gol é pressão na saída de jogo do Botafogo, bola recuperada no campo de ataque, e a partir dali você consegue espaço para fazer o cruzamento para um Kaique que vem sem marcação. Porque era o Botafogo saindo para o jogo. O Cruzeiro faz muito bem isso. Semana passada, professor, mostramos aqui na tela o gol contra o Ceará, que é pressão, e o goleiro do Ceará erra e o Caio Jorge faz o gol. Aqui, para mim, houve uma série de erros da defesa do Botafogo, mas é uma situação de jogo a qual o Cruzeiro está plenamente adaptado. Olha como ele segura. É o Matheus Pereira que segura essa bola? Sim. Ele espera a chegada, muito, né? Ele é muito inteligente. E aí, para mim, falha do John, no primeiro momento, né? Já tinha errado na saída de jogo. E também do Alex Telles, que não acompanha o Christian. E o segundo gol é um gol de contra-ataque. É o Botafogo todo no campo ofensivo, perde a bola. Olha só, o Caio Jorge vai recuperar essa bola na disputa com o Barbosa. A defesa vai correr para trás. E aí, olha só como erra. Ninguém marca o Matheus Pereira. Em cima dele, O Caio Pantaleão vai dar um bote errado. Ali não era para dar bote. Ali o que ele tinha que fazer? Ele, né? O Caio Jorge não ia fazer o gol. Não. Ele não tinha mais ângulo. Era impedir que ele cruzasse a bola. E estava resolvida a jogada. Empurrando ele para a linha de fundo, acabou. Ele tenta recuperar a bola em desvantagem. E o Matheus receber sozinho uma bola cantada desde lá do meio campo. Isso já aconteceu. Falei, meu Deus, ele vai aparecer sozinho. Os dois. Esses dois se procuram muito durante os jogos. Então, assim, muitos erros do Botafogo também nos 2 gols. Erros defensivos nos 2 gols da equipe do Cruzeiro, que fica à vontade. Botou 2-0 no placar, senta lá atrás e fala, vem Botafogo, o que você me oferece, Botafogo? E aí é difícil. Eugênio, já que você falou de erros do Botafogo, olha aí, ó. Pior jogo com o novo técnico será o Botafogo nessa derrota de ontem em comparação com os outros jogos sob o comando do Ancelotti. Gols marcados ontem, nenhum. Sofridos 2, finalizações 11. Pior número de finalizações, é pior em praticamente tudo. Em finalizações no alvo também, em duelos vencidos também, com apenas 42. Só não foi pior, mas foi segundo pior em ações na área rival com 26. Pelo menos nos números e também no resultado, é o pior jogo dele no Botafogo. Então não tem mais o que responder, Abel. A pergunta está respondida. E esses números te dizem alguma coisa? Dizem que pegou um adversário muito forte e que não teve argumentos para lidar com esse adversário
que marca muito bem, que age com velocidade e muita precisão no momento em que tem a bola. Não tem muito tempo a bola o Cruzeiro, mas que tem qualidade técnica, e o Botafogo vinha aí sem poupar muito, né? Jogou contra o Corinthians, jogou contra o Bragantino e jogou 3 jogos em casa seguidos, numa sequência difícil, com um novo técnico que começou bem, mas a gente sabe que não dá para tirar conclusões nem para bem nem para mal nos primeiros jogos, e que precisa ainda ajustar. E ele sabe que precisa ajustar muita coisa. Teve vaia, né, ontem também. Sim, mas perdeu. Podem ter sido direcionados ao John, não. Eu acho mas que vaia sempre tem, assim, perdeu em casa. O Fluminense voltou do Mundial de Clubes, semifinalista, primeiro jogo em casa, perdeu para esse Cruzeiro. Teve vaia. Sim. Isso porque o Botafogo melhorou no segundo tempo, esses números. Porque o primeiro tempo foi ainda pior. E se você retroagir um pouco, o Botafogo, tudo bem, na Copa do Brasil até encaminha bem no jogo com o Red Braga em casa, mas o jogo contra o Corinthians... Red quem? Red Braga. Lançou essa agora, hein? O professor é íntimo do Bragantino, o jogo contra o Corinthians era um jogo que o Botafogo devia virar ganhando pelo menos por 2 gols de diferença. Sim. E não fez isso. E acaba tomando um empate. Foi um tropeço. Então você soma aqueles dois reservas do Corinthians. Titulares entraram no segundo tempo. E uma coisa que o David falou depois do jogo com o Bragantino ou contra o próprio Corinthians. Segundo tempo tá difícil. Ele falou. Segundo tempo tá difícil jogar. Tem que fazer o resultado no primeiro tempo. Sim. E o Cruzeiro foi quem fez o resultado no primeiro tempo, ontem. Teve que subir a ladeira. Ele fez contra o Bragantino. 6 pontos em casa, ganhou 1. Pouquíssimo. Então... Mas o problema não era o Renato Paiva? Não, nesse caso a gente pode ver, o problema não era o Renato Paiva, o problema era a relação do Paiva com o Textor, o jeito que o Textor enxerga o Paiva. Segundo o John Textor e vários botafoguenses, o problema era o Paiva. O homem, a gente não fala é ele mesmo. A gente não fala que é resultado que mantém técnico. Nesse caso é o contrário, porque uma semana antes de cair o homem ganhou do PSG e caiu. 2. Então, 2 semanas antes, né? Pois é. O John pode deixar o Botafogo, o goleiro John, como o Eugênio comentou agora há pouco, por causa de uma proposta lá da Inglaterra, do West Ham. O quanto perderia, seria ruim para esse Botafogo perder o John nesse momento. Histórico John, goleiro dos títulos brasileiros e da Libertadores no ano passado, Mari. Fala-se numa substituição com o Neto, aquele Neto que foi do Atlético Paranaense, já está há muitos anos na Europa. Passou pelo Barcelona, foi isso, o Neto? Reserva. Hã? Ficou na reserva do Barcelona, como de outro Juventus também, né? É um bom goleiro, experiência internacional. A escola Atlético Paranaense é muito boa, né? É uma das melhores, assim. A gente vê eles por aí, jogando muita bola. Fala em escola Atlético Paranaense, o reserva do Botafogo hoje, Léo Link, é da escola Atlético Paranaense. Mas... veio para o Botafogo depois de perder a posição no Atlético Paranaense para o Mikael, que perde já pro perdeu Santos. agora para o Santos. Nossa, quanto perde. Muito pela fase, porque né? ele vinha falhando muito. O Mikael é um goleiro muito jovem, mas o Léo Link não teve grandes respostas. Por isso, numa eventual saída do John, o Botafogo pensa em contratar. E eu acho o Neto melhor goleiro que o John. Eu acho o John, apesar das participações recentes e importantes, o problema não é só o John. Isso daí é uma política do Botafogo, né? O torcedor botafoguense tem que se acostumar que a política vai ser de passagem, de troca de jogadores, isso... E quando você troca por jogadores à altura, e nesse caso eu acho que é um jogador à altura, uma substituição à altura, coisa que nem sempre acontece no Botafogo, né? As últimas perdas foram perdas significativas, jogadores difíceis de repor. Nesse caso eu acho menos difícil. O problema é o processo, né? Já sai John, e Gregory e o Jesus, é muito rápido isso, e futebol você precisa de tempo. Jair, você precisa de tempo para a equipe, né, retomar. Eu acho que esse é o grande problema. No caso do goleiro, uma posição mais isolada, se o Neto chegar sendo o Neto que a gente espera, eu acho que o Botafogo até ganha nesse caso. O Neto é bem mais velho que o John, né? Sim. Mais experiente. 36 anos. 36 anos, isso. Para tá mais 6 consolidado. meses, né? Exato, mais consolidado, por isso que para ficar 6 meses é fácil.
O Botafogo tem uma questão extracampo muito grave que talvez possa estar, de alguma forma, interferindo no desempenho, que é a questão sobre quem é o dono do clube, né? O John Textor perdeu força lá na Eagle, e agora ele tem um movimento de tentar comprar o Botafogo, tirar o Botafogo do grupo que era dele, mas com o apoio do Evangelos Marinakis, aquele grego que é dono do... Ex-Vasco. Ex-quase Vasco. E São Paulo. E São Paulo. Base do São Paulo. Há muita incerteza ainda sobre essa situação e isso acho que deve gerar também instabilidade interna. Bom, vamos lá. John deve ser titular no Botafogo contra o Red Bull Bragantino, diz Davi Ancelotti. Ele quer jogar e vai jogar. Em relação às avançadas negociações no Botafogo para transferir o goleiro John, né, que teve mais um jogo como titular aí mesmo após esse burburinho de notícias, né? O Botafogo deve ter ele de novo como titular na quarta-feira contra o Bragantino, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E disse o técnico Davi Ancelotti, né, após perder por 2-0 para o Cruzeiro com falhas do goleiro John. Sobre a atuação do John é fácil, conversei com ele quer jogar pelo Botafogo. Enquanto ele estiver disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo. Para o próximo jogo, ele está disponível, está tranquilo e quer jogar, ele vai jogar. Né? Aqui embaixo, o Botafogo. John chegou a ser vaiado por parte da torcida nesse jogo, após ter falhado no primeiro gol contra o Cruzeiro. Gol do Cruzeiro, na verdade. Com a possível saída do John, o Botafogo se adiantou no mercado e está negociando com o goleiro Neto do Bournemouth. O Botafogo, né, pelo que eu vi nas redes sociais, muitos falaram que o John, após ser vaiado, ele aplaudiu, bateu palminha pra torcida, né? Em tom de ironia. Cara, eu vou nem falar o que eu tô pensando, não. Se quer sair assim, mano, sai, vai logo, mete o pé, pede pra não jogar. Tá, que é melhor. Tá com a cabeça na Inglaterra? Tá de olho na Inglaterra? Vai pra Inglaterra. Tá putinho com a vaia, né? Vai embora. Entendeu? Falhou, fez merda. 2 merdas no mesmo gol. E no segundo gol também, podia ter feito melhor também. Ficou preso embaixo da trave. Não se adiantou pra marcar o cruzamento. Acho que dava pra ter feito melhor também. Quer sair, mano? Vai embora. Eu tava naquela ideia de que não, tem que manter o cara. Goleiro é uma posição difícil de arrumar reposição. Demora pro cara entrosar, pegar ritmo e tudo mais. Vai prejudicar o Botafogo. Vai prejudicar mais o Botafogo, o cara tá assim, uma vontade. Então, vai pra casa do chapéu e vamos pra dentro. Ainda sobre o goleiro, né? Além de Neto, o Botafogo tem lista com outros 4 nomes para repor iminente saída de John. Cara, isso me deixava feliz antigamente, hoje em dia me deixa puto, porque é o tipo de coisa que a gente sabe que o Botafogo, vendo últimas negociações, se por acaso demorar um pouquinho no Neto, vai pular para outro, vai pular para outro, vai pular para outro, e vai demorar 1 mês para trazer o cara, pra trazer um jogador. Tá ligado? Tem sido assim ultimamente. Demorando 1 mês pra trazer um cara. Pra sair é fácil. É só o cara falar que quer sair. Agora, pra trazer jogador, não digo que não traz não, tá? Traz. Mas demora muito mais tempo. Demora um tempão. Olha aí quanto tempo ela foi negociando com o Dantas do Novo Horizontino. Desde a janela pré-mundial, negociando com o cara. Aí chega agora, agosto, o Botafogo desiste do cara. 2 meses negociando com o cara. Complicado, cara. E nisso, vamos aí pro próximo jogo com Newton e David Ricardo na zaga, né? E vai ter que botar o Danilo, acelerar a entrada dele como titular, acelerar a parada, botar ele mesmo sem ritmo pra jogar contra o Fortaleza. Ele e Marlon Freitas juntos desde o início, porque não tem quem botar. Não tem Alan, não tem Newton, vai estar na zaga. Danilo foi embora, Barbosa, Gregory foi embora, Cauê foi embora, PK foi embora. Não tem que botar. É complicado, complicado. Então, vambora. Vambora que vamos falar sobre o Neto do Bournemouth. Além de Neto do Bournemouth, o Botafogo tem uma lista de outros 4 goleiros. Um deles é o Carlos Miguel, né? Do Nottingham Forest. Para repor a iminente saída do John. A informação da ESPN, que é reportagem da jornalista Roberta Barroso. Na noite de domingo. Em relação a Neto, ele pode chegar sem custos, já que ele rescindiria o contrato com o Bournemouth, já que tem só mais 1 ano de contrato, né? Tem 36 anos.
Ainda segundo a ESPN, o Botafogo ainda está avaliando uma segunda proposta por John do West Ham, né? Se vai aceitar ou não. Mas vai aceitar, pô. Lógico que vai aceitar. O goleiro se manifestou, né, o desejo de atuar na Inglaterra, mas enquanto isso ele segue à disposição do Glorioso. Tomara que siga com a cabeça no Botafogo, né? Não com a cabeça na Inglaterra. Ou pra jogar aqui pensando na Inglaterra e falhando todo o jogo, melhor nem jogar. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.